Está nesse mês de maio estudando sobre, tanto na escola dominical como também nos cultos, temos estudado e pregado sobre família e temos já visto várias coisas nesse aspecto. Já falamos do relacionamento entre marido, entre a postura de ambos, marido, mulher. Já falamos sobre a educação de filhos, já tratamos sobre outras coisas. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre um dos assuntos, talvez uma das maiores necessidades nossa, que é exatamente sabermos lidar com os conflitos que acontecem na nossa família. Seja no âmbito do relacionamento entre marido e esposa, do relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos. Conflito é uma das coisas que realmente é de grande importância a gente estudar e se voltar para esse assunto. Eu vou abordar esse assunto e eu queria aqui falar de alguns livros que eu usei para pensar um pouco naquilo que eu vou falar para vocês. Então, há um excelente artigo do David Powlison nessa coletânea de aconselhamento bíblico no volume 5, onde ele trabalha um pouco daquilo que a gente quer apresentar a vocês, que é entender da onde vêm os nossos conflitos e também qual é a solução para eles. Basicamente é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Há um outro livro, um bom livro, chamado Em Busca da Paz, que também é da editora Nutra. Todos esses 3 livros que estão aí são da editora Nutra. Nesse livro, Instrumentos na Mão do Redentor, o Paul Tripp trabalha também um capítulo sobre esse assunto, conflitos, principalmente nos ajudando a entender aonde que isso se inicia. E se eu pudesse indicar um livro, por ser um livro mais completo, seria esse último, Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Esse é um excelente livro, porque ele trata tanto do relacionamento entre marido e mulher e também dos filhos e de como que a gente pode lidar com os nossos conflitos. Então esse é um excelente livro, na verdade é até fruto de um ministério que trabalha esse tema em todo o mundo. Esse é realmente um excelente livro. E há 3 coisas basicamente esse livro divide-se em 3 coisas que serão as minhas 3 últimas dicas finais e práticas sobre esse assunto. E por que é tão importante a gente estudar esse assunto? Que é tão relevante a gente estudar esse assunto? Só para que vocês tenham uma ideia, o número de divórcio no nosso país tem crescido assustadoramente. E uma das desculpas, a gente vai ver se essa desculpa ela é válida ou não, mas uma das desculpas é exatamente que muitos casais se separam dizendo que há uma incompatibilidade de gênios, né? E que esse é um dos motivos, né? Olha, a gente quer se separar porque a gente não consegue mais se dar bem. Então, para que evite muitas brigas, é melhor cada um buscar o seu espaço, cada um ir para o seu lado e está resolvido o problema. Uma outra pesquisa que eu tive acesso, que eu achei muito interessante, é que o principal motivo do desaparecimento, por exemplo, de crianças e adolescentes, no que diz respeito à fuga de casa, está relacionado aos conflitos. Por exemplo, uma pesquisa que eu tive acesso é que, por exemplo, em São Bernardo do Campo, dos 200 casos anuais de desaparecimento, mais da metade, 55%, foram causados, segundo as pesquisas, por conflitos. E essa é uma coisa que a gente lida todo dia. Volta e meia a gente está tendo aqui um conflito aqui, um conflito acolá. Isso no âmbito familiar, isso pode se estender ao nosso trabalho, isso na verdade se estende até mesmo na igreja. Esse é um problema inclusive na igreja, e não é de hoje. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses, uma das razões que motivou exatamente a escrita da carta eram alguns conflitos que ali estavam acontecendo. Então essa é uma realidade em todas as esferas da nossa vida. Quer seja na família, quer seja no trabalho, quer seja na igreja. E como que a gente pode entender esse assunto? Como que a gente pode compreender melhor esse assunto? Eu acho que talvez o texto mais clássico para a gente estudar esse assunto dentro de uma perspectiva bíblica e dentro daquilo que a gente tem caminhado aqui no aspecto do aconselhamento bíblico, que
que a nossa igreja tem seguido seja exatamente o livro de Tiago, e de modo muito especial, capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 10, e por isso eu peço para que você abra a sua Bíblia, por gentileza, Tiago capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 10. Se vocês observarem, na verdade, um pouco antes desse texto, já aí no capítulo de número 3, versículo de número 13 até versículo de número 18, Tiago já contextualiza algumas questões. E versículo 13 a 18 diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Olha a palavra forte que ele usa. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Aí há conflitos e todas as espécies de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Isso é o que ele diz no capítulo 3, versículo 13 a 18. E aí então chega no capítulo de número 4, versículo de número 1 a 10. Observe que até então ele está trabalhando o aspecto visível. Agora ele vai trabalhar de forma mais profunda a razão pela qual tudo isso acontece. Ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar nos seus prazeres. E aí o versículo de número 4, olha a expressão forte. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Vamos orar? Deus bendito, a Tua palavra mais uma vez foi aberta e lida. E nós precisamos entendê-la, e nós precisamos dela como, de fato, a base das nossas decisões. Por isso nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, aquele mesmo que inspirou essa verdade, possa iluminar a nossa mente para que a gente tenha condições de, nessa manhã, compreendermos as maravilhas que esse texto apresenta diante de nós. Dar-nos um coração, Pai, aberto à Tua verdade. Trabalha nas nossas mentes, mas sobretudo trabalha nos nossos corações. E ajuda-nos a entender, ó Deus, a razão pela qual nós brigamos tanto, para que a gente tenha condições de trilhar o caminho da paz. Nós te pedimos isso, Pai, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Quando eu li o artigo do David Polisso, ele contou uma história do início do seu ministério. E essa história mexeu muito comigo, porque essa história me ajudou a entender um conflito que eu estava tendo e eu não conseguia compreender a razão desse conflito.
E como ele vivenciou exatamente as mesmas coisas do que eu vivencio, mudando apenas os dias dos conflitos, isso me ajudou a compreender muita coisa do meu coração. E como a definição de pregação expositiva é que Deus fala primeiro ao pregador e trabalha no pregador para depois falar à igreja, então eu quero contar nessa manhã sobre como eu aprendi e como eu entendi a razão pela qual os conflitos acontecem e qual é o caminho da paz. Como Deus trabalhou isso no meu coração. Porque não sei se você sabe, mas antes de eu vir aqui, às vezes falar algumas coisas e você acha que eu estou batendo muito em vocês, eu já apanhei muito de Deus em casa. Eu quero mostrar para vocês como que eu aprendi a lidar com um conflito que acontecia na minha vida e na minha família. Os meus dias de quinta até segunda à noite são dias puxados. Na sexta-feira eu dou aula no seminário. No sábado eu sempre estou envolvido com uma série de coisas relacionadas à igreja. No domingo eu estou aqui servindo, pregando, depois conversando com alguém, fazendo alguma coisa. Na segunda-feira eu passo o dia todo estudando, me preparando para o estudo que eu vou dar à noite e para receber o pessoal na minha casa. Aí então, termina o estudo, as pessoas vão embora, a Laurinha está chorando porque as gêmeas se foram. A gente acalma a Laurinha, colocamos a Laurinha para dormir, e aí a gente descansa um pouco e pega no sono. Aí então vem a terça-feira. Uma coisa passa na minha mente na terça-feira: descansar. Uma das coisas, quando eu já acordo imaginando uma cena. Um colchão na sala, apesar de ter uma rede na varanda. Um colchão na sala, um travesseiro e eu ali deitado. Isso é o que eu mais quero. Só que a Laurinha também já acordou e a Laurinha vem e ela ama pular em um colchão. Mas uma coisa também passa na mente da minha esposa. Durante toda a semana eu vim dizendo para ela assim: olha, num dia, na nossa folga a gente resolve isso. Amor, precisa consertar isso em casa. Eu digo, não, na terça-feira a gente resolve isso. Precisa fazer algum tipo de compra. Eu digo, não, na terça-feira a gente resolve isso. Na mente da minha esposa, o que passa? Hoje é o dia de nós resolvermos um tanto de coisa. Observe vocês que aí já nós temos já o início de todas as coisas. É como se fosse dois trens indo na mesma linha em sentido opostos. O David Polisso diz que isso acontecia com ele, mas isso acontecia com ele todo domingo às 8 horas da noite, quando ele chegava do culto e ele queria descansar, e a esposa dele queria um momento de intimidade, queria conversar, queria discutir algumas coisas da semana, mas o que ele mais queria era descansar. E esses dois desejos, eles são contrários. E um dia eu comecei a perceber que às vezes na terça-feira eu não respondia muito bem à minha esposa ou à minha filha. E aí eu disse assim, uma vez a Denise disse, amor, por que você está reagindo assim? E aí eu disse aquela velha desculpa que eu e você, todos nós damos, né? Eu disse para ela assim, sabe amor, eu tive uma semana difícil, então eu estou muito cansado. Só que como a Denise frequenta a Igreja Aliança, ela aprendeu uma coisa aqui. Ela disse, amor, mas não é a situação, é o coração, não é? E aquilo ficou na minha mente, não é a situação, é o coração. E eu disse, Senhor, eu sei disso, mas qual é o que há de errado de querer descansar em uma terça-feira que é folga? Ainda mais quando você é baiano. Não há nada de errado nisso. Não há nenhum tipo de erro nisso. Afinal, Deus criou um dia para o descanso. O próprio Deus descansou. Então, não há nada de errado em querer descansar. Na verdade, se eu não descanso, eu estou quebrando o mandamento. E eu não conseguia enxergar idolatria nisso. Eu falava, não, eu não sou uma pessoa preguiçosa, então eu não adoro o descanso.
Mas aí eu comecei a ler o artigo do David Powlison que eu disse para vocês, e ele começou a contar o pecado dele, eu vi que o pecado dele era o meu pecado, e ele começou a ver o quanto que aquilo era idolatria, e ele me ajudou muito a entender isso. Porque ele disse assim, sabe por que eu descobri que o descanso era uma idolatria? Porque aquilo já tinha governado o meu coração. O desejo bom, que era o desejo de descansar, já governou o seu coração de tal maneira e já tomou o lugar de Cristo de tal maneira que agora ele respondia não mais como um cristão e como um pastor. Agora ele respondia muitas vezes como sendo um ímpio, ele diz. E a razão pela qual ele descobriu, o insight que ele teve de que aquilo era um ídolo no seu coração, era a maneira como ele respondia à situação. E eu disse, não de fato, por quê? Se Cristo está reinando no meu coração, nas manhãs de terça-feira, eu respondo à minha esposa de maneira correta, eu respondo à minha filha de maneira correta, eu me relaciono de maneira correta. Mas se Cristo não mais reina no meu coração, se o desejo tomou conta do meu ser, da minha vida e da minha alma, então eu não respondo mais como Cristo deseja que eu respondo. Eu já não ajo mais como servo de Cristo. E aí então, eu respondo de forma pecaminosa. E é sobre isso que Tiago está falando. A pergunta que ele faz é, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Ele começa dizendo, ele usa duas palavras, que são palavras de um contexto bélico, de um contexto de guerra. A primeira fala de uma campanha militar, e a segunda fala de indivíduos que estão indo para a batalha. E ele diz, de onde vêm essas guerras? De onde vêm essas intrigas? E a resposta que ele dá vem através de uma pergunta retórica. Ele diz, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? E aqui eu entendi uma coisa. Se eu sou filho de Adão, a minha esposa também é filha de Eva. E aí eu descobri com David Powlison que havia tanto idolatria no meu coração como no coração dela também. Havia tanta idolatria no coração dele, em desejar ardentemente, em fazer do desejo do descanso o fim último da sua vida, como no coração da sua esposa, de fazer desse momento de intimidade a razão de ser dos domingos à noite. Observe vocês então que o texto começa dizendo que essas brigas, essas intrigas, os nossos desentendimentos, eles vêm das paixões, ou como traz outra versão, dos desejos. Só que esses desejos em si não são ruins. Em si não são desejos que são pecaminosos. No entanto, esse desejo, ele toma conta do nosso coração, ele toma conta da nossa alma. E aí ele então passa a controlar a nossa vida. É por isso que João Calvino disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse, o mal de nosso desejo, caracteristicamente, não repousa no que nós queremos, ele diz. Mas ele continua, mas sim no que nós queremos muito. No que nós desejamos muito. Ou seja, nós passamos a desejar algo de forma profunda. E como se fosse o fim último da nossa vida. E aí observe vocês que para isso ele vai usar então uma metáfora. Ele diz assim, as paixões que guerreiam dentro de vocês. E aí eu fiquei pensando, por que ele usa então essa expressão? E eu comecei a perceber que na verdade as guerras têm apenas um objetivo. Por que um país faz guerra com outro país? Porque ele quer ir até aquele lugar, ele quer tomar então aquele lugar, ele quer dominar geograficamente aquele lugar. Mas ele não quer apenas ter domínio geográfico, ele quer ter o controle da situação.
E ele quer agora fincar agora uma bandeira naquele lugar para mostrar a sua expressão naquele lugar. E o texto diz então que as nossas paixões guerreiam dentro de nós. Então há desejos no nosso coração que estão guerreando dentro de nós. E esses desejos então eles vão ocupando o espaço, eles vão roubando o espaço, eles vão controlando a nossa vida. E aí então tomando o lugar de Cristo. Foi aqui que eu entendi que então isso é a essência da idolatria. A essência da idolatria é quando nós permitimos que os desejos do nosso coração ocupem então o espaço do nosso coração. Mas eles não apenas ocupam o espaço, na verdade, esses desejos eles passam a controlar o nosso pensamento, eles passam a controlar as nossas ações. E aí nós começamos a responder de acordo com aquele desejo. Porque como ele escraviza, então nós passamos a ser servos daquele desejo. Observe, por exemplo, que uma mulher governada pelo desejo de ser elogiada o tempo todo, ela vai criar no seu coração o ídolo da admiração, e isso vai governar a sua vida. Isso vai governar as suas ações. E se como o ídolo nunca satisfaz, e ela nunca vai ser satisfeita nisso, ela sempre vai ser infeliz e ela vai explodir hora ou outra. Um pai governado pelo desejo que o filho honre o nome da família, vai criar no seu coração um ídolo de aprovação social. E muitos conflitos virão, não por causa da situação, mas por causa que esse desejo virou o fim último do seu coração. E é por isso que ele vai brigar tanto. Uma mãe que deseja que seus filhos retribuam tudo o que ela fez durante toda a sua vida, ela vai ficar irada, ela vai brigar, ela vai soltar os cachorros, quando esse ídolo não for satisfeito. Então observe vocês que Tiago não está trabalhando na superfície. Ele não está dizendo que a razão dos nossos conflitos são que eu e você, que nós temos cabeças duras. Não! Os nossos hormônios estão alterados. Ou ainda que há um demônio da ira que toma conta de nós no momento do conflito e nós saímos de si por isso. Ele ainda não está dizendo que os seres humanos são portadores de um elemento genético que transmite então a ira por um processo evolutivo. Não, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo muito menos que nós reagimos assim, que nós perdemos a cabeça, que nós somos pavio curtos ou qualquer outra coisa, porque os nossos pais reagiram dessa maneira. Ele está dizendo não. A razão pela qual nós brigamos tanto é porque os nossos desejos governam o nosso coração. E esses desejos então, que são muitas vezes desejos bons, eles então começam a tirar a nossa paz e provocar ira no nosso coração. Então por que a gente normalmente fica irado? A gente fica irado porque o nosso reino não está sendo estabelecido. A gente fica irado porque a nossa vontade não está sendo feita. A gente fica irado porque o nosso nome não está sendo santificado. E isso então nos tira do sério, porque a dinâmica da idolatria passa por algumas coisas. A dinâmica da idolatria passa por eu desejo, e aí o seu desejo, você passa a desejar algo, esse desejo se torna muito intenso, e isso te leva a uma exigência, você passa a exigir aquela coisa, e aí essa exigência, normalmente ela não é atendida. E quando essa exigência não é atendida, você toma o lugar de Deus e você julga. É por isso que, olhe só por favor, o que Tiago vai dizer no capítulo 4, logo depois do nosso texto, versículo 11 e 12. Abra por favor aí a sua Bíblia, Tiago 4, 11 e 12, olha o que ele diz. Ele diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros.
Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz, ele diz. E ele fala, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? E por que Tiago está trabalhando isso? Porque ele sabe que nesse processo de idolatria, o desejo se torna uma exigência. E aí eu passo a exigir aquilo, eu passo a exigir descanso. Tudo passa a ser governado por essa ação, por esse desejo. Quando essa exigência, então, não é satisfeita, isso me tira do sério. Isso me faz dar más respostas. Isso me faz ficar irado. Ou, em último caso, isso me faz partir para as vias de fato. E aí, observe vocês que nesse processo, eu julgo. Eu mesmo sentencio. Eu mesmo digo o que é certo e o que é errado. E, finalmente, eu puno. Eu falo de maneira irônica, eu dou coices verbais. E até no último caso, como eu disse, a gente pode até chegar nas agressões físicas. Agora, por que tudo isso está acontecendo, diz Tiago? Essa é a pergunta de Tiago. Por que isso tudo está acontecendo no nosso meio? Isso está acontecendo no nosso meio, porque o desejo governou o nosso coração. E aí ele continua dizendo, então, esse desejo que, na verdade, a princípio é um desejo bom, mas que se tornou algo que é tão adorado por nós, que se tornou um ídolo. Por isso que ele vai dizer no versículo de número 4. Versículo de número 4. Ele diz assim, na minha versão, na Ara, diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra infiéis aí, em outra versão, é adúlteros. E essa é uma palavra que diz do relacionamento nosso com Deus. Essa palavra, a palavra adultério, vai ser uma palavra que vai ser muito usada no Antigo Testamento, para mostrar como nós deixamos a Deus para poder nos apegarmos a outros deuses. A Bíblia descreve um adultério que é horrível, porque uma coisa é um adultério quando ninguém vê. Agora, a pior coisa é um adultério que é diante do marido. É isso que acontece. Quando nós nos entregamos aos outros deuses, nós nos entregamos enquanto o nosso único marido está nos vendo. E essa é uma ofensa ainda maior. E ele diz, é exatamente isso que está acontecendo. As Escrituras, então, falam esse termo de idolatria, define como idolatria esse desejo que governa o coração. E por que é uma idolatria? Porque já Deus não mais está no controle, governando o nosso coração, por causa da nossa resposta. A nossa resposta, que deveria ser então espiritual, se torna carnal. E aí, as obras da carne, como idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, reinam nos nossos relacionamentos. Porque nós estamos então sendo conduzidos por esse desejo. Mas se isso não estivesse acontecendo no nosso coração, suponhamos que o Espírito Santo então está governando o meu coração nas manhãs de terça-feira, o que está acontecendo? O que estaria acontecendo é que o fruto do Espírito é a alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Observe então que quando você perde o domínio, observe então quando você deixa de amar, quando você deixa de ter paciência, quando você deixa de responder com bondade, com amor, com mansidão, isso só está acontecendo porque o Espírito Santo de Deus não está governando o seu coração, e porque ele não está governando o seu coração, as suas ações são como são. O que está governando o seu coração é, na verdade, o seu próprio eu. É por isso que quando nós respondemos mal, quando nós brigamos, quando nós ficamos irados, quando nós não respondemos com bondade, quando nós não respondemos com amor, nós estamos fazendo isso porque o nosso coração está distante do Senhor. É por isso que não é porque você foi criado dessa maneira,
É por isso que não é porque você, sabe, sabe, pastor, eu fui criado num ambiente que minha família, todo mundo é dessa maneira. Todo mundo lá em casa é pavio curto. Segundo Tiago, não é por isso. Sabe, pastor, era assim que meu pai falava com minha mãe. Então eu acabei aprendendo esse jeito ruim do meu pai, sabe? Tiago diz, não é por isso. É porque algumas coisas estão governando o seu coração e não Cristo. E o desejo, observe, por isso que Tiago usa a ideia de guerrear. Porque é uma guerra que está acontecendo. E os nossos desejos vão ocupando espaço, vão tomando o território, eles vão invadindo o nosso coração, até o ponto que eles fincam a bandeira. E aí eles dizem, esse terreno é meu. E aí a gente passa então a responder de acordo com não de acordo com aquilo que nós deveremos fazer, mas de acordo com o Espírito Santo, mas de acordo com os nossos desejos carnais. Então a primeira pergunta a ser respondida é essa: por que os conflitos, o porquê dos conflitos, né? Por que os conflitos acontecem? Os conflitos acontecem não são por causa da situação. Não é porque você está cansado. Não é porque você está estressado. É porque alguma coisa está governando o seu coração, senão Cristo. E você precisa identificar isso. Porque senão você vai buscar, como a gente vai falar daqui a pouco, soluções horizontais e não soluções verticais. Mas a segunda coisa, e a segunda parte desse sermão, então, qual é o caminho então da paz? Bem, agora a gente já sabe por que as coisas acontecem como acontecem. Sim, pastor, mas eu não quero ser assim. Essa foi a minha questão quando eu lidei com esse problema nas manhãs de terça-feira. Eu não quero estar dessa maneira, eu não quero ter que ficar irritado, eu não quero que responder mal, eu quero responder como Cristo. Então, o que eu posso fazer? Qual é a solução para mim? Qual é a solução para você? Tiago dá a solução. E essa solução está então a partir do versículo de número 6, ele diz algumas coisas que nós precisamos então entender. Ele diz que nós precisamos primeiro reconhecer o orgulho inerente a todas as formas de idolatria. Observe o versículo de número 6, ele diz, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O grande chefão, e eu quero um dia a gente poder estudar isso, chegar nesse ponto, mas o grande chefão desse processo de idolatria é o nosso próprio eu. No final, o nosso egoísmo é o chefão de todos. Tá? E a gente é egoísta, e o egoísmo pode nos levar à soberba. E aí, a gente precisa primeiro reconhecer isso. A gente briga muito, gente, porque a gente é orgulhoso, essa é a verdade. Essa é a verdade. A gente briga muito porque a gente é orgulhoso. O texto diz ainda que nós devemos nos sujeitar a Deus. E eu fiquei pensando assim, por que se sujeitar a Deus? Parece isso ser uma resposta óbvia, mas não é. Porque qual é o maior problema nosso? Por que eu coloquei na liturgia os dois primeiros, Jesus resumindo os mandamentos em duas partes? A nossa relação vertical para com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E a nossa relação vertical com o próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir acertar isso aqui, se você não conseguir acertar isso aqui. O seu problema não é com a pessoa que está do seu lado. O seu problema é, antes de tudo, com Deus. É por isso que você precisa se submeter a Deus. É por isso que você precisa agora submeter o seu coração ao senhorio de Cristo. Porque enquanto isso não acontecer, você vai tentar buscar coisas que são paliativas, mas não trará a solução. Tá? O aconselhamento secular diria para você o seguinte, numa situação dessa. Dizia assim, nas manhãs de terça-feira, então faça algumas coisas. Primeiro, esclareça suas expectativas. Diga assim, olha, as primeiras 2 horas da manhã vai ser para descansar e assistir televisão. Diria ainda assim, ouça bem e repita o que ouviu, para ver que ficou bem claro isso, para não ter dificuldade. A gente combinou. Tá? Se possível, até anote no papel os horários. Diria ainda assim, expresse suas preocupações e objeções
de maneira não contraditória. Você não quer ir? Diga assim, olha, eu não quero ir, mas sabe, não evite o conflito. Diria ainda assim, conte até 10 na hora de você ficar irado. Sabe assim, você vai lá para o canto, vai para o banheiro e diz assim, conte até 10, quando o ídolo do seu descanso falar assim, cara, esse tempo é seu, você não vai dar isso para ela. Conte até 10 para você não ficar irado. Tome cuidado com a sua linguagem corporal, porque o corpo também diz muito. Você pode dizer uma coisa assim, mas você expressou aquilo que ficou assim. Então, tome cuidado com isso. E aí diria assim, quando um não quer, dois não brigam. Então, tá nervoso? Vai pescar. Sabe, arruma uma coisa, um lago grande, alguma coisa para fazer nas manhãs de terça-feira. Mas não é isso que Tiago diz. Tiago diz, você precisa sujeitar o seu coração a Deus. O seu coração precisa ser tão governado por Cristo, que até mesmo em situações adversas, você responde como Cristo responderia. Com amor, com alegria, com paz, tendo paciência, tendo domínio próprio, sendo manso. Só que isso só acontece quando o nosso coração está extremamente sujeito ao senhorio de Cristo. Por isso que ele diz, nós precisamos submeter o nosso coração a Deus. Então, a solução para as coisas horizontais estão em nós resolvermos as questões verticais. E aí ele diz uma coisa interessante também, porque ele diz também que nós precisamos agora resistir ao diabo. E a ideia é que nós precisamos tomar uma posição contra isso, ou seja, nós precisamos lutar contra esses ídolos. E a ideia que nós precisamos resistir ao diabo é que, Tiago já disse isso anteriormente, a gente pode chegar no ponto de ter atitudes demoníacas. Tiago vai apresentar isso. E aí ele diz que nós precisamos então se achegar a Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus. E aí nós precisamos então purificar as nossas mãos. Olha o versículo de número 8, ele diz assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores. Isso diz respeito a questões externas, tá? Então, limpe as coisas, tire os conflitos da sua frente. Mas ele não para por aí, ele diz ainda, limpai o coração. É aqui que precisa de uma limpeza maior, tá? Então, não adianta você ter uma vassoura ungida para você limpar a sua casa se o seu coração não está rendido a Cristo. Então você precisa render o seu coração a Cristo. E aí ele diz que nós precisamos, ele continua dizendo, que nós precisamos nos afligir, nós precisamos lamentar, nós precisamos chorar, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nos humilhar diante do Senhor. E aí então nós precisamos fazer isso para que o nosso coração seja submisso. E aí os nossos desejos não mais controlem a nossa mente e o nosso coração e as nossas ações. Porque é isso que os ídolos fazem. Eles controlam os nossos pensamentos, eles controlam as nossas emoções e depois eles controlam as nossas ações. A gente reage tendo por eles. Finalmente, 3 coisas que eu queria dizer então. Como que a gente pode ser um agente de paz? Então está nesse livro que eu falei para vocês, os conflitos no lar e as escolhas do pacificador. Basicamente esse livro ele apresenta 3 coisas para a gente ser um agente de paz entre outras coisas. E ele diz que nós precisamos, primeiro, de uma confissão sincera, tá? Nós precisamos de uma confissão sincera. A essência da discussão é porque a gente sempre diz assim, por que nós brigamos? Nós dizemos assim, eu brigo porque eu te ofendo porque você me ofende. Então sempre é a gente reagindo ao erro do outro, né? Eu explico que na verdade os meus erros são a sua culpa, porque você vem agora nesse momento falar isso, e isso me tira do sério, ou aquilo outro. Mas não é isso que ele diz que na verdade a gente precisa de uma confissão sincera. Eu coloquei aí sim, sem nenhum mas. E a gente diz, não, eu errei, mas... Poxa, a trave continua no olho, né? Eu errei, mas é uma confissão sincera.
abrir o coração e confessar mesmo. Entender que você não é tão santo como você diz ou pensa. Uma confrontação em amor, a fim de edificar e não destruir. Porque isso é uma coisa interessante, porque quando a gente está lidando com conflitos, basicamente a gente tem algumas atitudes. A gente pode ser dissimuladores. Eu já vi pessoas dizendo assim, não, eu tranquilo, cara, não brigo com ninguém, sou da paz, na minha família nunca teve nenhum desentendimento. Caramba, esse cara já está num novo céu, na nova terra, né? Que mundo ele é? Mas a gente pode ter isso, a gente pode viver para manter as aparências. Isso não dá certo. A gente pode ser perturbadores, aquele que sempre está lá criando mais conflitos. A gente pode se abdicar dos conflitos, dizer assim, sabe, olha, para não, sabe aquela frase que o pessoal diz? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Já viu essa frase ímpia? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Não, quer ser feliz. Então esquece, cara. Abre mão até da sua razão para evitar o conflito. Só que isso também não resolve, isso não traz felicidade. O caminho que a Bíblia nos apresenta é de pacificadores. E a pacificação vem em confrontação com o amor. A gente precisa se confrontar um ao outro. E se você deixa de confrontar, você não está amando. Porque se você deixa de confrontar, você está dizendo para a pessoa que ela não é importante para você. Porque você não quer vê-la melhor, então isso não é amor. Mas também confrontar sem amor só aumenta o conflito. Confrontação em amor. E finalmente, perdão genuíno. Essa é uma das coisas que nós mais precisamos fazer. A gente precisa aprender a perdoar. E é evidente que perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem rancor. Eu tenho uma regra lá em casa. A gente não pode ressuscitar defunto. Sabe o que é isso? Se tem uma coisa resolvida, isso aí não se toca mais nesse assunto. Então, as nossas manhãs de umas 2 terças-feiras para trás, isso é assunto morto. Já foi resolvido. Se já foi resolvido, não levante defunto. E aí a gente se vigia. Opa, esse aí eu já enterrei. Eu falo para a Denise ou ela fala comigo. E a gente precisa praticar isso. Mas eu queria terminar com uma última coisa. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho falado muito do céu. E a razão pela qual eu tenho falado do céu é para que a gente deixe de ser apegado muito nas coisas desse mundo. E eu estava pensando nesse texto e pensando no céu. Sempre eu faço essa reflexão. E o meu coração se encheu de alegria em perceber uma coisa. Para os judeus, a felicidade residia em 3 coisas. Primeiro, estar de bem com Deus. Segundo, estar de bem consigo mesmo. E terceiro, estar de bem com o próximo. De fato, se você conseguir vivenciar essas 3 verdades, você vai ter paz, vai ter alegria e você vai viver bem. Se você estiver de bem com Deus, se você estiver de bem consigo mesmo, e quando você não está de bem consigo mesmo, uma série de ídolos levantam no seu coração e isso traz intrigas, né? Você não está de bem consigo mesmo, então você precisa o tempo todo ser elogiado ou elogiada para poder se sentir bem. Se esse ídolo não é satisfeito, você briga, você fica brava ou bravo. Então você precisa estar de bem consigo mesmo e de bem com o próximo. Sabe que quando a gente chegar lá, quando a gente poder ver a Jesus como Ele de fato é, e que a gente poder agora nesse novo céu e nessa nova terra, a gente vai ter exatamente essas 3 coisas. A gente vai estar de bem com Deus, porque esse nosso coração que volta e meia está levantando um ídolo nele, esse nosso coração vai ser totalmente limpo dessa inclinação. A gente vai viver uma comunhão plena com Deus, e essa comunhão plena com Deus, que é o nosso relacionamento vertical, vai mudar o nosso relacionamento horizontal. Aí a gente vai se dar bem com todo mundo. Olha que coisa legal. Com todas as pessoas que estiverem à nossa volta, a gente vai se dar bem, não vai ter conflitos. E aí a gente vai viver em paz. Então no novo céu e na nova terra vai ser um lugar onde reina a paz. É por isso que o novo céu e a nova terra é definido pelos judeus como sendo a Shalom, que é muito mais do que paz no sentido de ausência de guerra, mas paz no sentido de um bem-estar pleno.
Por isso que quando eu lembro dessas verdades e não há outra coisa no meu coração, nenhum outro sentimento a não ser dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como eu quero experimentar esse dia. Como eu não quero mais ter a tristeza de ter que reconhecer esse meu pecado. Como eu quero agora viver em plena comunhão com as pessoas que estão à minha volta, desfrutando de uma amizade sincera, pura, verdadeira, sem falsidade, sem nenhuma dessas coisas. Meu coração anseia por isso e eu queria que o seu também ansiasse por isso. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos reconhecer que de fato o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós queremos reconhecer que nós somos pecadores. Mas nós queremos te agradecer pela maneira como o Senhor tem nos feito enxergar como coisas pequenas podem governar a nossa vida. Como coisas simples, desejos simples que de início são até bons desejos, podem governar o nosso coração de tal maneira que a nossa resposta seja uma resposta que não condiz com a tua palavra e com o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Por isso que nós somos, como diz Tiago, não poucas vezes de ânimo dobre. Nós somos de mente dividida e de vidas divididas. E nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a vivermos de fato com o nosso coração dedicado somente ao Senhor. A gente quer amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. E a gente quer não ser egoísta, mas a gente quer amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas isso é muito difícil, Pai. Isso é muito difícil, por isso nós queremos pedir a tua ajuda. Nós queremos nos humilhar diante da tua presença. Nós queremos nos submeter ao Senhor, queremos submeter o nosso coração a ti. Queremos pedir que o Senhor, de fato, em Cristo, governe todo o nosso coração. Queremos resistir a essas idolatrias. Queremos declarar guerra contra essas coisas. Por isso, Pai, ajuda-nos a termos a sabedoria do alto. E ajuda-nos a vivermos, Pai, em paz, nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, na vida da igreja, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos